Querido Deus, aqui estamos, parte do teu povo. A tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, que ali o Senhor está. Sabemos que o Senhor se faz presente em nosso lugar. A festa é do Senhor, a obra é do Senhor. Foi o Senhor que nos convidou para que estivéssemos aqui. Pai querido, suplicamos, primeiramente, perdão pelos nossos pecados. Te pedimos, Senhor, que lave-nos, purifique-nos com o sangue de Jesus e que o Senhor fale conosco, nos dando entendimento e sabedoria dos altos céus. Unja teu servo, para que possamos, Senhor, ouvir, compreender melhor esse assunto tão importante no santuário. Pai querido, sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Lembre-se que nós somos pó. Por isso nós clamamos o derramamento do teu Santo Espírito sobre o teu povo, sobre cada família aqui representada. Senhor, nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Bom, como eu falei para vocês, hoje o tema é a rocha e a serpente, que são as 3 funções de Jesus, tá? Nós temos 3 funções aqui que nós vamos ver na palavra de Deus, então nós vamos usar bastante a Bíblia. Quem quiser acompanhar na Bíblia, fique com a sua Bíblia na mão, tá? Nós não podemos ficar sem espada, ok? E vamos começar justamente com aquele texto que a gente estava falando. Eu levantei a mãozinha, só que acabou que eu estava em viagem, e aí tem locais que tem 4G, tem lugares que não, nessa caminhada quando você vem lá de Goiânia para cá, né? E aí o que acontece? Por quê? Eu uso a versão de Fiel como o nosso irmão Marcelo também. Só que nós não podemos ficar refém de uma versão só, tá? Então, como eu já disse aqui algumas vezes, nós precisamos ter o máximo de versões bíblicas em casa. Eu tenho aqui ao menos entre 8 e 10 bíblias, tá? De várias versões. Por quê? Nem todas estão totalmente erradas e nem todas estão totalmente certas. A King James tem problemas também, tá? Inclusive ontem eu estava com um problema nela, porque eu precisava de um ponto aqui para vocês, que logo a gente vai falar sobre ele no 4º dia, que é onde é a posição dos móveis do céu. E Hebreus 9, de 1 a 5, para King James, deixa ali dar a entender que o altar de incenso fica no Santíssimo. Ok? Se vocês lerem pela King James. Só que na versão já que a igreja usa, que é atualizada, já está melhor para você entender que tem uma diferença ali numa palavra. Então não se apegue totalmente a um só ponto a uma só versão bíblica, ok? Nós precisamos de um leque maior, tá bem? E justamente isso, João 5,39 se encaixa, que examinai as escrituras, porque nelas pensais que tendes a vida eterna, e são elas que testificam de mim, ok? E esse examinai é justamente tudo que o nosso irmão falou, é de se aprofundar. E por que esse texto está aqui? Porque antes de nós adentrarmos no santuário, nós precisamos entender a importância que tem o Velho Testamento. Porque, infelizmente, muitas pessoas não acreditam mais no Velho Testamento. Elas dizem que ficou lá para trás. Só que nós precisamos aqui entender que não é bem assim. E vamos entender agora. Porque eu vou usar o Novo Testamento para mostrar para vocês quanto o Velho é importante. Quando Jesus falou essas palavras, João 5,39, só existia Velho Testamento. Não existia Novo Testamento, porque o Novo Testamento estava em construção, estava acontecendo na história. Então, quando ele diz examinai as Escrituras, ele está dizendo examinai o Novo Testamento. Ok? Esse é o primeiro ponto, porque não existia outro ainda. Ok? Então, Jesus está falando examinai as Escrituras, examinai o que nós temos, o Velho Testamento. Hoje, para nós, já é o Velho e o Novo, porque nós temos o Novo também. Mas quando ele disse isso, todo mundo estava ciente que ele estava falando
que eles tinham, ok? João 5, 46 e 47, que é um pouquinho depois, ele diz o seguinte: porque se vós cresceis em Moisés, teriam crido em mim, porque de mim ele escreveu. E aqui é importante, Jesus está dizendo sem titubear. Gente, se vocês acreditassem de fato em Moisés, como vocês dizem crer, vocês teriam crido em mim, porque ele escreveu sobre mim. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Ou seja, Jesus está dizendo, ó, vocês não creem em Moisés e aí não vão conseguir crer em mim. Agora vocês também não creem nos seus escritos, porque eu falo o que Moisés falou. E nós vamos ver isso, que Jesus falou o Êxodo de uma forma incrível, porque o santuário está lá. E Jesus, vocês vão ver que ele foi santuário aqui e ele é santuário. Então nós vamos entender todas essas nuances para vocês entenderem. O ponto aqui que eu estou dizendo é, primeiro Jesus fala, ó, examinai o que vocês têm, o Velho Testamento. Vocês não examinaram, porque se vocês examinassem, vocês não estariam fazendo todas essas barbaridades aqui. Vocês não entenderam nada do que vocês leram. E Moisés escreveu 6 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí vocês estão pensando, nossa, o Roberto tá doido. Não, o livro de Jó também foi escrito por Moisés. E isso é nosso irmão White diz que foi ele que escreveu. Mas, mesmo sem Ellen White, muitas pessoas chegaram a essa conclusão. Mas aqui não é o ponto do Jó. Aqui o ponto é que ele escreveu o Pentateuco, que é a Torá. Ok? Então, tudo é referido à Torá. Vamos lá. Aí o nosso irmão, Marcelo, também falou sobre Lucas 24, de 25 a 27. Né? Que o pessoal ali, eles perderam Cristo, estava todo mundo desanimado, o pessoal de Emaús, e aí Jesus chega a eles, e eles não reconhecem. E aí começa uma conversa. Então ele disse, ó tolos e tardos de coração para creres em tudo que os profetas falaram, não convinha que Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E aí Jesus vai lá em Moisés e começa por todos os profetas, explicar-lhes em toda a Escritura as coisas a seu respeito. Olha que interessante. Lembre, irmãos, quando Jesus está falando com Emaús, com os profetas, com os discípulos de Emaús, não tinha Novo Testamento. Então ele estava falando do Velho Testamento. Jesus escorreu por todo o Velho Testamento, falando tudo que tinha a respeito dele. Ou seja, essa conversa demorou muito. Porque imagine de Gênesis a Malaquias falar tudo o que está sobre Jesus ali. Estão entendendo? Então, Jesus foi decorrendo tudo. Aí no verso 44, acontece o seguinte. E ele disse-lhes, estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse todas as coisas que foram escritas a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Não sei se os irmãos sabem, mas nós temos vários salmos falando sobre Cristo, sobre sua ressurreição, sua morte, tem vários salmos. Então Jesus veio de Moisés, passou por todos os profetas que falou sobre ele, como Isaías, várias coisas sobre Jesus, e foi em Davi, nos Salmos. Vocês estão entendendo? Ele pegou todo o Velho Testamento para explicar para os discípulos de Emaús o que de fato estava acontecendo, que eles, infelizmente, não examinavam as Escrituras. Ok? Aí vamos lá para Êxodo 17, 1, que é daqui em diante que nós vamos percorrer o nosso tema de hoje básico. Tá bem? Vamos lá para Êxodo 17. Até aqui ficou claro que o Velho Testamento é importante. Jesus pontuou ele várias vezes para nós. Ok? Pois de Emaús falou em João 5:39. Ok? Então estamos tranquilos aqui com relação ao Velho Testamento. Depois eu vou falar mais sobre isso quando a gente adentrar lá no 4º dia. Tá? No 4º dia a gente vai ter uma pincelada sobre a importância do Velho Testamento. Vamos abrir em Êxodo 17, que nós vamos começar a entender o primeiro. Hoje nós vamos ver a primeira função.
Amanhã teremos a segunda e a terceira, tá? Para não ficar muito extenso o estudo, tá bom? Vamos lá. E toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, segundo as suas jornadas, conforme a ordem do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia água para o povo beber. Verso 2. Por isso o povo contendeu com Moisés e disse: dai-nos água para bebermos. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? E o povo estava sedento por água. E o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos trouxe do Egito para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Pergunto para os irmãos: murmurar é pecado? E quando você murmura contra Deus? Agora, verso 4 e 5. E Moisés clamou ao Senhor, dizendo: o que farei com este povo? Estão quase prontos para me apedrejar. E disse o Senhor a Moisés: vai adiante do povo, toma contigo os anciãos de Israel e o teu cajado, com o qual feriste o rio. Toma a tua mão e vai. Vamos lá. Passaram o Mar Vermelho pelo poder de Deus. Chegaram do outro lado e agora eles vão questionar Deus porque faltou água. Acabaram de ver o milagre dos milagres. Um mar abrir para eles passar. O que seria uma água para quem abriu o mar? Nada. Ok? Só que mesmo assim o povo esqueceu, acabou de ter o milagre. Esqueceu o milagre agora. Acabei de passar. Tem um dia que eu vi o milagre dos milagres. Mas eu não quero saber desse milagre. Agora eu estou precisando de água. E aqui no deserto não tem. Isso é muito impossível de acontecer. Não tenho água aqui, vamos todo mundo morrer. Então eles vão murmurar contra Deus e Moisés. Por quê? Moisés diz aqui: estão quase a ponto de me apedrejar. Olha o nível que chegou o povo. Aí Deus é misericordioso. Sim ou não? Deus é um Deus misericordioso. O que Deus fala para Moisés? Vai lá com os anciãos, o teu cajado, o qual feriste o rio, toma na tua mão e vai. O povo merece água depois de ter murmurado contra Deus? O povo não merece água. Não merece. Se nós estivéssemos na pele de Moisés, nós falaríamos que esse não merece água, porque eles murmuraram acabando de ver o milagre. Eles acabaram de ver o milagre dos milagres, mesmo assim murmuraram. Então, de fato, eles não merecem. Só que Deus é o Deus de misericórdia, certo? E olha o que Deus fala para Moisés: eis que estarei em pé diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá água, para que o povo possa beber. E Moisés fez assim à vista dos anciãos de Israel. Deus tinha todos os motivos para dizer: olha, deixa esse povo para lá. Acabou de ver o milagre dos milagres e está murmurando de novo. Não tem como. Só que Deus é um Deus de misericórdia. Então, da mesma forma, é conosco hoje. Muitas vezes estamos sendo como o povo de Israel, murmurando contra Deus por qualquer coisinha que aconteça. Saiba que Deus é um Deus de misericórdia. Mas em breve veremos que a paciência, a ira de Deus vem também. Ok? Então aqui, Deus é um Deus de misericórdia. Deu a primeira misericórdia ao povo. Falou: Moisés, vamos lá dar água para o povo, tá? Vamos fazer aqui para eles entenderem que ele está com Deus Todo-Poderoso. Prestem atenção nesse texto, que aqui está dizendo que Deus estaria sobre a rocha. Ok? Deus e rocha. Tá bem? Peguem aqui da minha mão. A rocha, vamos dizer que a rocha está aqui, e Deus está falando que estaria em pé diante da rocha, em Horebe. Vocês já vão entender. Tá? E aí ele diz para ferir a rocha. Beleza? Aí nós vamos lá para 1 Coríntios 10, 1 a 4, porque nós precisamos entender o que é essa rocha.
Lembra? O título de hoje é A Rocha e a Serpente. Vamos entender isso aqui. Então, Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios 10 o seguinte: além disso, irmão, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Ó, prestem atenção que ele está falando justamente do que nós acabamos de ler lá. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia. Quem era a rocha? Olha que interessante. A rocha é Cristo. Cristo é a rocha. Agora, olha que bacana. Então, nós temos Deus diante de Cristo. Ou podemos dizer, Cristo diante de Cristo. Porque a rocha é Cristo. Ok? E era Cristo que falava com Moisés. Tá bem? Então, vamos lá. Vamos adiantar aqui em Provérbios 13, 24. Tem vários textos que mostram que a vara é usada para castigar. E nós vimos isso lá no Egito. Essa mesma vara de Moisés castigou o Egito. Lembram disso? Então, eu fico imaginando Moisés recebeu de Deus, ó, vá até Horebe, enfrente a vara e castigue a vara. Ou, castigue a rocha, desculpa. Pegue sua vara e castigue a rocha. Quando Moisés deve ter levantado aquela vara, o povo deve ter ficado trêmulo. Porque eles sabiam exatamente o que aquela vara fazia. E aí nós temos na Bíblia, e um dos textos, eu vou mostrar 2, 3 aqui, dizendo que vara é sinônimo de castigo. Você não castiga seu filho porque ele obedece, certo? Você tem que castigar seu filho quando desobedece. Então a vara na Bíblia é sinônimo de castigo. Aquele que poupa a sua vara odeia o seu filho, mas aquele que o ama o castiga de cedo. Outro texto, Provérbios 23, 13 e 14. Não tenhas a correção da criança, não retenha a correção da criança, pois se tu bateres nele com uma vara, ele não morrerá. Tu baterás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Ok? Então, tem vários, tá? Em Provérbios tem no mínimo uns 10 textos mostrando que vara é para correção. Vara é castigo, ok? Aqui o ponto não é bater em filho, ok? Aqui o ponto é você entender que a vara de Moisés simbolizava uma coisa, que era o castigo. E um outro ponto interessante nessa vara é que ela tinha poder porque o poder vinha de Deus, ok? Então essa vara de Moisés fazia as maravilhas porque Deus estava com Moisés através dela, ok? Agora vamos para João 4, 13 e 14, porque tem outra coisa aí que está faltando nesse. Porque a rocha libera algo, que é a água. Vamos entender isso aqui. Jesus respondeu e lhe disse: qualquer que beber dessa água terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E aqui o que é o importante? Jesus não está dizendo aqui, nesse texto, que ele é a água, mas que ele dá a água, tá? Vou explicar para vocês já já. Então ele está dizendo, eu lhe der. Isso aqui é algo que Jesus está fazendo. Vamos ver aqui o que seria de fato o que Jesus queria mostrar com esse texto. No João 7, 3 capítulos seguintes, ele diz o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se algum homem tem sede, deixai-o ouvir a mim e beber. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu ventre fluirão rios de água viva. Agora, olha o que Jesus estava falando. Mas isso ele falou do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. O que eu quero que vocês entendam aqui? No nosso contexto de hoje, a água é o Espírito Santo. E Jesus está dizendo que aquele que beber da água que ele lhe dera, ou seja, se nós bebermos do Espírito Santo, as coisas vão fluir na nossa vida.
Então, irmãos, voltando ao nosso Êxodo 17, nós temos uma rocha, que é Cristo. Nós temos uma vara, que é castigando a Cristo, ok? Porque a vara é castigo e ele tinha que bater na rocha, tá? Então, rocha castigada, ok? E nós temos uma água que flui, que é o Espírito Santo, ok? Então, pegando tudo até aqui, vamos avançar. Isaías 53, versos 4 e 5 diz: certamente ele suportou, né, nossas dores, carregou nossas tristezas. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e abatido. Ok? Então, Jesus foi ferido de Deus. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele. E pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Ficou claro aqui? Esse texto deixa tudo muito claro. Deus tem que ferir Cristo por causa de nossos pecados. Ele era o ferido de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Amém? Preciso de um amém forte de vocês aí. Porque esse texto é o que nos move, é o que nos deixa aqui nessa terra, com um vislumbre de chegar a Canaã celestial. Números 20, de 1 a... Vamos iniciar lá em Números 20 agora. Porque, ó, prestem atenção. No 17, Êxodo 17, eles pararam numa rocha. E aí a rocha teve que ser ferida. Ok? Para que a água saísse. Agora, eles vão murmurar de novo. O povo vai ter a capacidade de murmurar de novo depois de ter visto a água sair da rocha. Vamos ver o que aconteceu em Números 20. Então vieram os filhos de Israel e toda a congregação ao deserto de Zim. Ok? No primeiro mês, e o povo permaneceu em Cádiz. E ali Miriam morreu, e ali foi sepultada. Não havia água para a congregação, e eles se uniram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, e falou, dizendo, quisera Deus que tivesse morrido quando nossos irmãos morreram perante o Senhor. De novo faço a pergunta, murmurar é pecado? E murmurar contra Deus? Nós estamos vendo aqui a mesma situação. Eles murmuraram em Êxodo 17 e eles voltam a murmurar de novo pela mesma coisa no Números 20. Vamos avançar. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto? Para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Não é lugar de semente, nem de figos, nem de vinhas, nem de romãs, nem de água para beber. E Moisés e Arão saíram diante da congregação, à porta do tabernáculo da congregação, e caíram sobre seus rostos, e a glória do Senhor desapareceu. E o Senhor falou a Moisés, e agora o Senhor diz a Moisés, tomai a vara, o castigo, e reúne a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha diante dos seus olhos, e ela dará a sua água, e tirarás a água da rocha, e darás a beber a congregação e os seus animais. Pergunto para vocês, agora tem que bater? Agora não tem que bater, agora tem que falar. Só que o que acontece? Verso 9. E Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe havia ordenado. E Moisés e Arão reuniam a congregação diante da rocha. De novo. E Moisés lhe disse, ouve agora, rebeldes, teremos que tirar água dessa rocha para vós? E Moisés levantou a sua mão, e com a sua vara feriu a rocha 2 vezes. E saíram águas abundantes, e a congregação bebeu, e também os seus animais. E aqui nós temos um problema, porque Deus mandou Moisés falar
e agora Moisés bate. E aí temos um problema. Quantas vezes, lembra que a rocha é Cristo. Quantas vezes Jesus tinha que morrer? Só uma. E isso está lá em Hebreus. Nem também para se oferecer com frequência, como o sumo sacerdote estava no lugar santo, de ano em ano, com sangue ali. Pois então, é necessário, seria ele ter sofrido com a frequência desde a fundação do mundo, mas agora, no fim do mundo, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o julgamento. Quando Moisés, irmãos, bateu na rocha mais do que Deus, ele estava dizendo que Jesus não tinha que morrer só uma vez. E é por isso que o pecado de Moisés foi gravíssimo. Ok? O pecado de Moisés foi grave, porque ele estava quebrando uma profecia incrível que aconteceu. E hoje muitas pessoas ainda têm essa mentalidade de que Jesus ainda morre várias e várias vezes. Há pessoas que acreditam nisso. Mas o nosso primeiro ponto aqui, nós vamos falar o primeiro agora, e os dois amanhã. O nosso primeiro ponto é que Jesus é o nosso único sacrifício. Tá? Então, baseando no santuário, o sacrifício é feito aonde? No pátio. Amanhã nós vamos ver algo do santo e depois algo do santíssimo que Jesus também faz. Mas o ponto de hoje é que Jesus é o nosso único sacrifício. Ele só precisava morrer uma vez. E é por isso que o pecado ficou grave para, no caso, Moisés. E o verso 28 desse mesmo Hebreus 9. Assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos. E para aqueles que buscam, ele aparecerá pela segunda vez, sem pecado, para a salvação. Amém? Bom, esse era o primeiro ponto de hoje. O primeiro ponto de hoje era nós entendermos que Cristo morreu, ele teria que morrer apenas uma vez. E, infelizmente, Moisés acabou irando-se, né, uma coisa que não era normal para Moisés. Moisés era alguém muito manso. Só que depois de ver esse povo tantas vezes fazendo a mesma coisa, errando nos mesmos erros, Moisés se irou. E ele acabou fazendo algo que Deus não mandou que ele fizesse, porque tinha tudo uma simbologia. Nós já vimos hoje que a rocha é Cristo. Que o que aconteceu? Olha que interessante, prestem muita atenção agora. Nós temos Jesus numa vida, com todos os nossos pecados. E agora ele é o castigado de Deus, porque ele vai ter que morrer para que eu e você viva. Então o que acontece? Olha, se remeta aí ao sacrifício que era feito no Egito. Então lá no Egito, se pegava um cordeirinho e matava esse cordeiro, e Deus falou para colocar nas ombreiras das portas do sangue, para que o anjo da morte passasse sobre Israel e caísse sobre o Egito, o faraó. O rei aqui, irmão, é Cristo. Então não é faraó. Mas faraó tem uma nuance, porque ele coordenava, ele dominava o mundo na época. Assim como Cristo, a partir do momento que morreu na cruz, ele virou novamente o rei daqui, né? Porque passou para Adão, Satanás usurpou de Adão e Jesus retomou o domínio novamente após morrer na cruz. Agora, olha aqui que interessante. Nós temos Israel. Israel está ao pé da cruz. Eu e você deveríamos estar ao pé da cruz. Nós deveríamos estar, na verdade, na cruz. Mas nós estamos no pé porque alguém morreu por mim. Você. O único sacrifício. Então vem a ira de Deus, passa por cima de nós e atinge a Cristo. Da mesma forma que a ira de Deus lá no Egito passou por cima de Israel e caiu no faraó. Então essas são algumas das coisas que, se nós começarmos a ver a Bíblia na visão do santuário, nós vamos achar muitas coisas interessantes e vermos que tudo que aconteceu
no Pentateuco está pontuando o que aconteceria com Cristo lá no Novo Testamento. Bom, basicamente era o que nós tínhamos para hoje. Pra gente, eu quero que a gente tenha tempo de dialogar aqui. O pessoal tem bastante gente aí hoje. Agradecer a vocês que participaram conosco. Esse é o primeiro ponto. Jesus é o nosso único sacrifício. Eu quero que vocês saiam daqui hoje entendendo que Jesus é o nosso único sacrifício. Ele não precisa morrer todos os dias, todas as horas. Ele já fez o sacrifício maior de todos, que era suportar tudo que eu e você suportamos hoje. Ele suportou muito mais. Tudo. Se a gente perdeu alguém, Jesus perde várias pessoas que infelizmente não reconhecem ele hoje. Se você sofreu uma ferida, Jesus sofreu açoites, sofreu várias vezes. Então, irmãos, tudo que eu e você sofremos, ou em algum momento, Jesus sofreu muito mais. Então, pense nisso. Pense no nosso único sacrifício. Pense no que nós precisamos fazer para... nada que eu e você faça, nós vamos ter isso através do santuário. Vai ser digno de ser chamado assim, nossa, olha, o Roberto fez algo que, olha, honra a Deus. Não. Nós vamos ver que nós somos tráfico de justiça, a nossa justiça é tráfico de justiça. Mas nós precisamos fazer o que é fazer o que Deus pede para mim e para você. Se Moisés tivesse feito o que Deus pediu para ele, ele não precisaria ter morrido e ressuscitado. Ele teria ido direto. Mas como ele fez algo que Deus pediu para que ele não fizesse, Deus não podia deixar aquilo passar em branco, porque era algo crucial. A rocha era Cristo e ela não podia ter sofrido várias vezes. Era só uma vez. Então, espero que vocês tenham entendido esse primeiro ponto, que Cristo, o primeiro símbolo de hoje, é que Cristo é o nosso único sacrifício. Tá bem? Querido e amado Deus, mais uma vez queremos lhe agradecer pela oportunidade de nós estarmos aqui, que o Senhor possa estar nos ajudando, Pai, a entendermos a sua mensagem. Que possamos entender que o Senhor é o nosso único sacrifício, que fez tudo por nós, para que nós possamos estar contigo muito em breve. Que nós possamos, Pai, fazer as coisas conforme o Senhor desejar. Possamos a cada dia estarmos melhorando a nossa vida, a nossa escalada cristã, pois a obra da santificação é uma obra para a vida inteira. Perdoe nossas falhas, nos molde segundo a tua vontade. Faça com que cada um aqui esteja liberto dos seus preconceitos e que nós possamos estar aqui aprendendo um com um. É isso que eu te peço, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém.